Paz do Senhor, meus irmãos. Eu não prometo o que o pastor prometeu. Impressionante e ousado amor de Deus. Eu acho que esses adjetivos que nós usamos, eles não expressam o que Deus tem feito na nossa vida. Esse amor de Deus é algo maravilhoso, é impressionante, é ousado, porque talvez nós não usássemos desse amor para muitas pessoas, mas Deus usa para cada um de nós. Glória a Deus por isso. Quero trazer uma mensagem hoje que fala sobre permanecer em Cristo. É um sermão que eu quero dar crédito a Charles Spurgeon, que ele fala o que significa permanecer em Cristo. Quero que você abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao 11. A videira e os ramos. Eu peço que os irmãos prestem bem atenção nessa leitura. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Vou repetir o verso 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês nesta manhã sobre permanecer em Cristo.
A palavra permanecer tem o sentido de submeter-se ao que a Bíblia revela. A palavra permanecer envolve compromisso, envolve fidelidade, envolve ética, envolve verdade. Permanecer nos leva à obediência. Quando Cristo permanece, o eu começa a morrer. O destaque de uma pessoa que permanece em Cristo não é tanto o que ela fala de Jesus, mas sim o quanto o eu está perdendo espaço. A vida passa do eu faço e fica valendo o que Ele faz em mim. Onde Cristo permanece, a autoconfiança começa a morrer. Não de forma teatral, abrupta, mas de uma forma silenciosa, bem sutil. A paciência não é suficiente, a obediência não é constante. Chegamos na igreja, ouvimos a palavra, obedecemos, mas aquela porta ali, ela tem alguma coisa estranha aqui na igreja. Por quê? Porque quando a gente sai daquela porta, a obediência começa a se distanciar. Seu amor não é puro se não houver a operação do Espírito Santo na nossa vida. Esta percepção nos leva à rendição. Precisamos abrir mão, sim, do controle. Devemos soltar, sim, a mão do leme e deixar que Cristo tome a direção da nossa vida. Mas isso não pode ser, a partir de agora, na minha vida e na sua vida, como uma teoria. Você sabe da história de Jesus, da musiquinha, que Jesus solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos, deixa Jesus guiar, mas não é teoria, é prática. Nós queremos a vida da videira. Jesus fala, Ele é a videira e nós somos os ramos. Mas a grande questão é, Ele é a videira e nós os ramos quando você coloca o seu coração ligado na videira. Enquanto o seu coração for forte, enquanto os seus braços forem fortes, enquanto a sua vontade prevalecer, você pode estar envolvido na videira, mas Ele não tem o controle da sua vida. Você não deixa que Ele guie a sua vida. No texto que lemos de João 15, Jesus ilustra a vida de cada um de nós como ramos, e Ele sendo a videira. Jesus deixa claro nesse texto que a gente leu, e você prestou atenção, que só haverá vida se o ramo permanecer ligado na videira, recebendo da videira os nutrientes, o sustento que só ela pode dar. Eu, sem estar ligado na videira, eu estou morto. Qualquer coisa que eu ou você façamos sem estar ligado na videira não glorifica a Deus, seja qualquer coisa. Se você trouxer a Marmitex e ficar ali na porta dando comida para as pessoas que precisam, mas se Deus não dirigir você, vai ser apenas uma ação social. Aquele ministério, aquela coisa que você faz na igreja, se for algo que você faz para o seu projeto, para a sua vontade, para o seu querer, para agradar o pastor da igreja, não tem valor nenhum. Reformule a sua vida.
quando você permite, permanecer é permitir que Ele não seja somente força, mas Senhor da sua vida. Quanto de nós temos orado a Deus, falando: Senhor, me fortaleça, me dê força. Mas a grande questão é: força para quê? Força para quê? Se você pede força para que você continue na sua lida, sem Ele ser Senhor da sua vida, é complicado. Quando Ele se torna Senhor, muitas justificativas são destruídas, muitas muralhas de paixões e egos são demolidas, velhos impulsos são destronados, e o eu começa a ser confrontado. Nada é tão doloroso a nossa vida com Cristo que o orgulho espiritual. Cria-se a ideia que eu já sei, eu tenho 5, 10, 20 anos de CT, eu estou numa igreja sólida, uma igreja onde ouve a palavra, onde fala a palavra de Deus, onde os pastores são sérios, é gostoso, tudo certo. Mas a questão é, essa ideia, ela acaba sendo tão forte, tão estruturada dentro de nós, que você e eu, muitas vezes começamos a andar no automático. Eu sei fazer. E a grande questão é que Deus quer que nós andemos no modo espiritual. Quantas vezes eu e você saímos de casa e vamos até a igreja no modo automático? Você sabe que hora começa o culto, você sabe a hora que começa a escola dominical, você sabe o que você tem que fazer, ou na cantina, ou na boas-vindas, ou na diaconia, ou na pregação, ou com as crianças, você sabe tudo. Mas a questão é automático ou é a dependência de Deus? Porque se for automático, Deus não está sendo glorificado e ponto final. O eu busca o seu espaço de reconhecimento e uma louca ideia de que pode estar no controle desconectado da videira. Versículo 4 que nós lemos e 5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira e vós os ramos, são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O ramo não se orgulha da seiva que está recebendo, não reivindica mérito nenhum para si, pois tudo que ele tem vem da videira. Se você está aqui, se você tem algo que você faz, alguma coisa que você trabalha, isso não é seu, vem da videira, vem dele. Quando Cristo permanece, a vida interior muda de centro. As decisões passam a levar em conta não mais o que me agrada, mas aquilo que glorificará a Deus. E meus irmãos, esses dias, essas 3 últimas semanas, eu comecei a pensar, o que é glorificar a Deus? Será que quando a minha oração não é respondida, Deus está sendo glorificado? Será que quando você perde uma oportunidade de trabalho, Deus está sendo glorificado? Será que quando você não é escolhido numa seleção, será que Deus está sendo glorificado? E naquela época,
As pessoas, quando viram Jesus Cristo sendo crucificado, morto, derrotado, sepultado, será que aquele momento ali, Deus estava sendo glorificado? Com certeza sim. Mas a grande questão é, o que é glorificar a Deus? E a questão caiu muito gostoso no meu coração. Glorificar a Deus é toda vez que a vontade de Deus é expressa. Todo momento que na sua vida e na minha, a vontade de Deus é expressa, Deus está sendo glorificado. Não é a minha resposta que eu quero, não é a sua, não é do seu jeito, não é do seu modus operandi, não é como você está acostumado a fazer aqui na ICT, na sua casa, no seu trabalho, é como Deus quer. Nós não podemos bater no peito e falar assim, eu tenho feito assim, porque eu faço assim, eu frequento assim, e tem dado certo. Não! Dá certo quando Deus é glorificado. É bênção quando Deus é glorificado. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Essa parte eu gosto. Essa parte é para mim. Eu queria ficar só nessa parte. O eu perde a força dominante, e a voz de Cristo é predominante. Quando você permanece em Cristo, a sua força dominante perde espaço, e entra em ação a voz de Cristo. A cada dia a permanência vai aprofundando no nosso interior, e vai limpando camadas e camadas e mais camadas que encobrem o domínio do eu. A hora que você pensa que está tudo limpo, você está zerado, vem a palavra de Deus e limpa mais uma camada interior. Da onde? Aonde o eu, aonde a vontade, aonde o seu jeito, aonde o seu modus operandi, ao seu modo automático está prevalecendo. E glória a Deus, porque nós temos uma santa, bendita e poderosa palavra que faz essa obra. O Senhor começa a limpeza, e nós deparamos com o quê? Orgulho disfarçado por zelo, autoconfiança disfarçada em maturidade. Deus permite que o cristão veja a sua fraqueza, para quê? Para que ele nunca confunda o fruto com o mérito. Ah, eu mereço, eu já estou há tanto tempo aqui como auxiliar, eu mereço ser promovido. Ah, eu estou com tanto tempo aqui, já fiz a faculdade na ICT, eu já estudo e tal, eu estou há tanto tempo esperando, eu mereço ser promovido. Se você é ramo, a importância maior na minha vida e na sua é estar ligado na videira verdadeira. Estar ligado na videira verdadeira é o importante. Então, o eu prefere o controle do que a confiança. Claro, ninguém gosta de não estar no controle. Prefere a aparência do que a verdade. Está tudo bem? Está tudo bem, nossa, perfeito. Precisamos reconhecer que Deus é a fonte e aceitar este desmonte interior. É que reconhecer que até as nossas melhores obras estão, são e serão sustentadas por Ele. A maturidade cristã e o meu maior tempo de igreja não podem traduzir
a minha maior autonomia de Deus, e sim a minha maior dependência de Deus. Você pode bater no peito que você tem tantos anos de caminhada? Pode. Você pode falar que você pertence a uma igreja saudável? Pode. Mas a questão não é isso. A questão é quanto eu e você dependemos de Deus na nossa vida. Os santos mais maduros são aqueles que menos confiam em si mesmos. Eles não vivem em contraste, eles não vivem em constante ansiedade, mas em constante dependência de Deus. Talvez, meu irmão, você tenha um salário bom, talvez você seja uma pessoa equilibrada nas suas despesas, talvez você seja uma pessoa tranquila, não dependa de grandes gastos e tenha a sua vida sossegada. Mas, mesmo assim, o teu grau de dependência de Deus tem que ser muito elevado. Muito elevado. Essa dependência não nos paralisa, mas ela nos liberta. Quando eu perde o centro, ele não precisa justificar nada, ele permanece ligado na videira. Enquanto o cristão permanecer ligado na videira, o fruto cresce e a glória vai para Cristo. A glória vai para Cristo. Jesus nunca disse que permanecer seria confortável ao ego, e sim, seria vital para as nossas almas. Permanecer em Cristo está diretamente ligado a ou eu estou vivo ou eu estou morto. João 15, 5, a parte B, diz assim: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Essa postura que Cristo coloca aqui, de permanecer ligado na videira, muda em primeiro lugar o meu interior, para depois mudar o meu exterior. Essa postura mata o orgulho, fortalece a fé e aprofunda a comunhão. Onde Cristo permanece, o eu não reina mais. No reino de Deus não há espaço para um outro centro. Quando Cristo ocupa esse espaço, a vida começa a florescer de verdade. Quando oramos muito e recebemos pouco, não é falta de fé. Quando oramos muito e recebemos pouco, não é falta de fé, é falta de permanência. Se eu e você temos orado muito e recebido pouco, talvez eu e você tenhamos fé, mas a questão é, estamos ligados nessa videira? Versículo 7, ele começa a dar alguns parâmetros importantes. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que a gente quer? A resposta das nossas orações. Permanecer em Cristo e as minhas palavras permanecerem em vocês. A promessa não está solta. Você não pode orar, ou você tem que mudar a sua oração, falar, olha, eu vou fazer minha oração em nome de Jesus e Ele vai me conceder. Jesus nunca prometeu isso. É salutar você fazer a sua oração e deve fazê-la em nome de Jesus, está tudo certo. Mas Ele não promete isso. Essa promessa de Deus está condicionada, permanecer em Cristo e as suas palavras permanecer em vocês. Está condicionada a que você tenha a palavra de Deus viva no seu interior.
A oração não é um instrumento para você dobrar Deus, manipular Deus à sua vontade, mas é o meio pelo qual Deus alinha o seu coração com o coração dele. Então, se a sua oração tem sido palavras citando versículos, se a sua oração é fruto depois de um período de jejum, se a sua oração é depois de um período de consagração, a grande questão que Cristo nos ensina é: você tem feito a sua oração, permanecido ligado na videira, e a sua oração é fruto da palavra de Deus que brota, que jorra, que limpa o seu coração e a sua mente? Porque se não for, ela não vai ser respondida. A oração não é um instrumento que você dobra a Deus. Então, quando a palavra não permanece, a sua oração se torna barulhenta. Quando a palavra de Deus não permanece no seu coração, a sua oração se torna repetitiva, ansiosa, mas vazia. Temos muitas palavras dirigidas a Ele, mas pouca escuta diante dEle, pouca submissão, pouca transformação. Nós queremos, nós pedimos, nós clamamos que Cristo responda às nossas orações, mas a questão é: eu tenho mudado? A palavra tem transformado a minha vida? Será que eu, Geraldo, há 18 anos atrás, há 20 anos atrás, quando cheguei aqui na ICT, e hoje eu mudei? A palavra tem transformado a minha vida, ou eu estou na mesmice? O que tem reinado para você? É o tempo de igreja, ou é o tempo de dependência que você tem de Deus? Não adianta orar se você não permanecer em Cristo. Não adianta orar se você não tem a palavra de Deus reinando na sua vida. Vão ser palavras vazias. Onde a palavra não habita, a oração perde a direção. O cristão passa a pedir mal, pede muito, mas pede mal. A oração sem escritura são como flechas disparadas sem alvo. Elas sobem, elas são ouvidas, mas não sabem aonde vão cair. Quando a palavra permanece, ela molda os desejos antes de moldar as palavras. O que se pede muda, o tom muda, o coração aprende a desejar aquilo que glorifica a videira e não aquilo que me satisfaz. A nossa oração é para engrandecer a videira e não para engrandecer o ramo. É por isso que Jesus não prometeu responder qualquer oração feita em seu nome, de forma superficial. Ele prometeu resposta à oração que nasce de um coração governado pela palavra. Se as minhas palavras permanecerem em vós, isto implica em obediência, submissão e transformação interior. Não é fórmula. Eu não estou falando aqui de uma fórmula. Eu estou trazendo para vocês, meus irmãos, aquilo que está incomodando o meu coração, e eu preciso dessa mudança na minha vida. É comunhão. A avaliação dessa palavra, quando eu estava estudando, é: quanto eu estou tendo de comunhão com Deus? Que valores na minha vida, eles estão interferindo a minha dependência de Deus? Muitos se frustram porque oram a partir do próprio ego e não da permanência. Pedem alívio sem rendição, pedem bênção. Todo mundo aqui pede bênção, mas sem poda. Pedem mudança. Senhor, está difícil. Senhor, eu não vejo luz no final do túnel. Senhor, os laudos não são favoráveis.
pedem mudança de circunstâncias, mas sem mudança de coração. Então concluem e concluímos equivocadamente: Deus não responde. Jó 15 nos diz que o problema não está na promessa, está na permanência. A Escritura não foi dada apenas para ser lida, mas para ser absorvida. Você lê a palavra, eu creio que todos leem a palavra, mas a questão é, você tem absorvido? Quando a palavra permanece, ela começa a governar os pensamentos, a filtrar os afetos, a corrigir os impulsos. A oração deixa de ser um monólogo desesperado e se torna um diálogo relevante. O cristão não fala apenas para ser ouvido, mas porque aprendeu a ouvir. O cristão não fala apenas para ser ouvido, mas porque aprendeu a ouvir. Permanecer na palavra expõe muito daquilo que precisa morrer em nós. Certos pedidos simplesmente desaparecem, não porque Deus negou, mas porque o coração mudou. Outros pedidos surgem mais alinhados, mais profundos, menos centrados no eu. Isso não empobrece a vida de oração, isso a purifica. Há cristãos que medem a espiritualidade da oração pela imensidade da oração. Jesus mede pela permanência da e na palavra. A intensidade pode ser emocional, a permanência é transformadora. Uma hora com Bíblia no coração vale mais do que muitas horas de palavras vazias diante de Deus. Onde a palavra governa, o solo é fértil. Quando Cristo permanece e sua palavra habita, quando Cristo permanece e a palavra habita, a oração deixa de ser tentativa e se torna consequência. Não é mais um esforço para convencer Deus, mudar Deus, mas é uma expressão: eu tenho comunhão com Deus. O cristão ora como alguém que está ligado na videira, não como alguém que fala de fora. Isso muda tudo, isso muda tudo. Você orar ligado na videira muda tudo. Não é uma promessa de inflar expectativas carnais, é uma promessa para aprofundar a comunhão. O que é concedido glorifica o Pai, porque nasce da vida do Filho fluindo no ramo. A oração passa a carregar o cheiro da videira, não é mais centrado no conforto, mas no fruto. Se hoje sua oração parece seca, frustrante, não comece a orar mais. Se hoje a sua oração parece seca, se hoje a sua oração parece ser frustrante, não comece tentando orar mais. Comece permanecendo mais. Permita que a palavra volte a ocupar o centro da sua vida. Deixe que ela confronte, ajuste, alinhe, que ela coloque um prumo na sua vida, que Ele tire você da beira do caminho e coloque você no centro da vontade dEle, firmado na rocha. Onde a palavra permanece, a oração revive. Onde a oração revive, a comunhão se aprofunda, porque no reino de Deus não é quantidade de palavras que move o céu, é a permanência de Cristo no seu coração. João 15 traz um alerta. Jesus não fala somente em frutificar, mas ele fala sobre secar.
E essa parte de secar, de poda, não é muito gostosa. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Versículo 6, se alguém permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ninguém gosta dessa parte. Essas palavras não foram dirigidas a pagãos distantes, mas a gente que estava perto de Jesus ali, caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus. O perigo não é você ter uma oposição aberta, mas é você ter uma desconexão silenciosa. Nada é mais enganoso do que uma fé que conserva o nome de fé, mas perdeu a vida. De uma vida que fala que tem fé, mas perdeu a vida. Há ramos que permanecem presos por um tempo, ainda verdes aos olhos humanos, mas sem a seiva. A aparência engana. A aparência engana. A aparência engana. O hábito, aquele hábito que você tem de todo dia fazer as coisas, de todo dia as pessoas perceberem que você está na igreja, de todo dia as pessoas virem você presente no seu ministério, o hábito pode sustentar, a rotina mantém, até que a secura se torne evidente. Jesus não descreve a secura como um processo repentino, mas progressivo. Primeiro, a pessoa não permanece. Depois, o ramo seca. Depois, ele é recolhido. Muitos imaginam que a fé se perde apenas por grandes quedas morais. Mas João 15 mostra outro caminho de ruína: a negligência da comunhão. O ramo não seca porque odeia a videira. O ramo seca porque deixou de depender da videira. Não é rebelião barulhenta, é uma independência tranquila. O semblante não muda, a postura não muda, os hábitos não mudam, mas está seco. Está seco porque deixou de ser alimentado pela seiva da videira. Deixou que a dependência de Deus fosse trocada pela dependência do seu conhecimento, da sua influência, da sua grana, da sua postura, do seu jeito de falar, convincente. O maior inimigo da vida é o contentamento sem ligação. Quando alguém deixa de permanecer, a fé começa a ser um rótulo. O que tem no rótulo? Tem o nome, tem a explicação, tem os valores, tem como usar, como não usar, tem a validade, está tudo ali no rótulo. Mas se você não tomar o remédio, se você não administrar isso para dentro de você, vai estar no rótulo, vai estar na aparência, vai estar estampado no exterior. E a permanência verdadeira é aquela que muda o meu interior. As pessoas vão enxergar, mas se o meu interior não estiver permanecendo ligado na videira, talvez hoje eu seja um rótulo. Talvez hoje eu esteja verde. Talvez hoje as pessoas estão habituadas comigo. Talvez hoje eu ore bonito. Quando precisa orar, vem aqui, irmão, ore por mim. Mas a questão é, quanto da seiva está no nosso sangue, no meu coração? Quanto dessa dependência eu tenho buscado para fazer algo para Deus, algo na minha vida?
o maior inimigo da vida é o contentamento sem ligação. As palavras continuam corretas, os gestos continuam familiares, mas o coração não pulsa com a vida de Cristo. A oração vira uma formalidade, a palavra vira uma informação, o pecado já não fere como antes, o zelo esfria, não por falta de conhecimento, mas por falta da seiva. Jesus não diz que o ramo não permanece, que o ramo que não permanece cai imediatamente. Ele diz que seca. A secura é perigosa, porque não dói no começo. Ela apenas tira a sensibilidade. A não permanência é a lepra. Ela tira de você a sensibilidade. Se você está agradando a Deus ou se você não está. Ela perde, você perde esse timing. O cristão ainda está ali, mas sem frescor, sem fruto, sem alegria profunda. As pessoas que frequentam a igreja por anos, depois da vida espiritual já ter partido, elas não perceberam em que momento a ligação foi enfraquecida. O texto que nós lemos é um texto severo, porque a realidade é severa. Lançam no fogo e ardem. Jesus não suaviza as consequências, ele não ameaça, ele descreve o que acontece com aqueles que não estão permanecendo ligados na videira e não permanecem na palavra de Deus. Onde não há vida, não há permanência. E onde não há permanência, não há fruto que resista ao juízo. Essa verdade não foi gerada para gerar pânico ou despertar, mas sim para despertar vigilância. O erro de muitos é achar que, preste atenção, todos nós aqui, um dia, encontramos com Jesus Cristo. Todos aqui. E foi um dia maravilhoso. Foi um dia transformador na sua vida. Depois vocês foram batizados. Mas imaginem só, eu amo minha esposa. Minha esposa, inclusive, mandou esta mensagem para que eu estudasse, para trazer essa pregação. Mas eu me lembro do meu primeiro encontro com ela, onde a gente foi, o que a gente comeu. Eu lembro disso. Mas imagine só, eu já namoro a minha esposa há mais de 38 anos. Mas imagine só, naquele dia 10 de janeiro de 87, se tivesse sido o único encontro que eu tivesse com ela, será que este amor no meu coração estaria tão queimando como está hoje? Será que aquele encontro em 10 de janeiro de 87 foi suficiente para que hoje eu estivesse com esta paixão dentro do meu coração? Certamente que não. E a pergunta é para você e para mim: será que aquele encontro que eu e você tivemos com Jesus, que Ele veio, mudou a sua vida, você levantou a mão, você foi batizado, aquele processo de transformação na sua vida, será que é só aquilo que você tem? Será que é isso que você tem trazido hoje na sua vida espiritual? A fé viva precisa ser exercitada diariamente. Não dá para se manter viva por esforço para continuar dependente da fonte correta. Há também um outro perigo sutil, que é confundir disciplina religiosa com permanência. É possível manter práticas espirituais e ainda mesmo assim você não permanecer. Perigo
É possível ler a Bíblia sem permitir que ela habite, orar sem se render, servir sem depender. É possível você fazer tudo isso. Você lê a palavra, está certo. Você ora, está certo. Você serve, está certo. Mas a questão é, que perigo é? É você fazer tudo isso sem permanecer ligado na videira. Tudo isso cria uma ilusão de vida, enquanto a seiva já não flui mais. Quando Jesus fala do ramo lançado fora, ele está dizendo que a conexão visível não substitui a ligação real. Você pode pertencer a uma igreja, você pode pertencer a um ministério, você pode pertencer a um grupo, aonde você expressa a sua fé, aonde você expressa o seu conhecimento, aonde você ora, aonde você faz tudo, mas a questão que eu estou trazendo para vocês, é o quanto eu e você pertencemos ou não à videira. Tudo isso pode criar essa ilusão. A fé que não se alimenta de Cristo, acaba se alimentando de si mesma, e isso é morte lenta. Você não tem seiva, você não tem condições de dar uma estrutura para que você permaneça vivo com a sua força. Nós só estamos vivos se nós nos alimentarmos da videira. Esse texto nos chama a examinar não apenas o que fazemos, mas de onde nós vivemos. Vivemos da videira ou da memória? Vivemos da comunhão ou do costume? Vivemos da dependência ou do desempenho? Como que você e eu somos avaliados? Pelo nosso desempenho? Quantas vezes eu venho no culto? Quantas vezes eu prego por ano? Quantas vezes eu falei da palavra de Deus? Quantas vezes isso? Não, 1000 vezes não. Eu tenho que ser avaliado com Deus, se eu estou dependendo dessa videira. Qualquer fator, qualquer número, qualquer coisa que você me apresente, não tem valor nenhum. Permanecer não é um detalhe da vida cristã, é a própria vida cristã. João 15, do 4 a 7, não deixe espaço para a neutralidade. Agora chegou a época de política. Nós temos os da direita, nós temos os da esquerda, e nós temos agora candidatos de uma terceira via, não é isso? Muito bem. O texto da palavra de Deus não tem terceira via. Ou você permanece, ou você não permanece. Essa verdade é dura, mas misericordiosa. Dura por quê? Porque ela nos confronta. Misericórdia por quê? Porque ela nos chama a um retorno. Então, enquanto houver consciência, existe esse convite para mim e para você. Permaneçam ligados na videira. Se hoje você percebe sinais de secura, de perda de sensibilidade, de frieza, de mesmice, de distanciamento da palavra, não ignore, não racionalize, não se console com aparência, volte para a videira. A vida não é restaurada por esforço, mas por reconexão. Porque enquanto houver permanência, há vida, mas quando a fé se torna apenas um nome, o fim é a secura. Há uma diferença brutal e quase ninguém fala sobre ela. A diferença de estar perto de Cristo e de permanecer em Cristo. Você pode conhecer as palavras de Jesus e ainda assim
não viver ligado a Ele. Pode cantar sobre a cruz, pode falar sobre a graça, pode defender doutrina, e ainda assim estar seco por dentro. É exatamente para esse tipo de gente, religiosa ativa, mas desconectada, que Jesus diz: permanecer em mim. Não é um convite poético, mas é uma advertência espiritual. Jesus não disse: visitam-me de vez em quando, só uma vez por semana está bom. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nada, nada, não pouco, nada, um pouquinho só, não, eu vou na minha força, depois o senhor vem junto, não, nada, nada, quase nada, não, nada. O problema é que muitos querem os frutos de Cristo, sem a dependência de Cristo, querem paz, sem rendição, poder, sem permanência, querem bênção. Todo mundo quer a bênção de Deus, mas a questão é: você quer a comunhão? Mas o ramo não escolhe quando ele se conecta à videira, ou está ligado, ou está morto. Permanecer em Cristo não é um sentimento espiritual elevado, não é um momento do culto que você sente a ação do Espírito Santo, não é isso. Não é uma fase da sua vida cristã, não, hoje eu estou bem, está tudo tranquilo, e hoje eu não estou, não é uma fase da sua vida cristã, é uma posição contínua de dependência, onde você não vive mais a partir de si mesmo, é quando sua força acaba, e você para de fingir que você tem alguma força. Hoje, a minha pergunta para vocês não é se você acredita em Jesus. A minha pergunta para você: você vive dele? Há muitos que falam de Cristo, há muitos que falam de Cristo. Será que você é um daqueles que fala de Cristo? Ou você é aquele que respira de Cristo? Conhecer a Bíblia, falar o que Cristo falou, servir, louvar, orar, não significa que estamos permanecendo nele. Permanecer nele é obedecer, é depender dele. Onde há permanência verdadeira, haverão momentos que Cristo interrompe caminhos. Só mais uns minutinhos, eu prometo que já estou terminando. Onde há permanência verdadeira, haverão momentos que o Senhor interrompe caminhos. Onde a permanência é verdadeira, há momentos que o Senhor fecha a porta. Onde a permanência é verdadeira, há momentos que o Senhor retira apoios. Aonde a permanência é verdadeira, há momentos que o Senhor desfaz seguranças, não para destruir o ramo, mas para livrá-lo de tudo que ameaça a vida que flui da videira. A poda dói? Dói. Por quê? Porque ela mexe com coisas que a gente está acostumado. Às vezes, ele corta aquilo que nos dava prazer. Outras vezes, ele remove aquilo que nos dava identidade. Em alguns casos, ele tira ministérios, planos ou relações que pareciam boas. Jesus nunca disse que tudo que cresce em nós vem dele. Algumas coisas crescem ao redor da vida espiritual e começam a competir com Cristo. Permanecer em Cristo é aceitar esta obra silenciosa e muitas vezes incompreendida. É confiar que o Pai sabe exatamente aonde cortar. É crer que nada é retirado sem propósito. Se alguém não permanecer em mim,
será lançado fora. Mas o ramo que permanece não é lançado fora. É tratado, preparado para frutificar mais. Deus ama tanto a santidade do seu povo, que prefere vê-los sofrer do que ser estéreis. Isso fere a nossa ideia distorcida, que associa a bênção apenas ao conforto. Mas Jesus associa a bênção a você dar fruto. A bênção de Deus, a glória de Deus manifesta na sua vida, está em você dar frutos para Ele. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por esta mensagem que eu tenho certeza, Senhor, ela nos reconecta à videira verdadeira. Ela nos mostra o caminho para as nossas orações, ela nos mostra o caminho para a nossa postura, ela nos dá a direção que a gente precisa tomar a partir de agora, Senhor. Nós dependemos desta seiva que só vem da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Por isso, Espírito Santo de Deus, trabalha na nossa vida. Venha, Senhor, com esta poda, com essa tratativa, venha limpar a nossa mente, venha limpar o nosso coração. Pai, se tem algo, Senhor, que está interferindo o nosso crescimento nesta videira verdadeira, tira, Senhor. O Senhor sabe como tirar. Senhor, se há alguma perda que a gente precisa ter, mas que isso venha produzir frutos que saltem para a vida eterna, Senhor, que o nosso coração se submeta a essa tratativa, Senhor, que não haja em nós essa secura, Senhor, que porventura perdemos a sensibilidade, voltemos a ter, Senhor, que o pecado volte a nos incomodar, que, Senhor, os nossos erros voltem a nos trazer tristeza, que a gente possa se arrepender diante de Ti e voltar a andar de forma que Te agrada, Senhor. Faz essa obra na nossa vida, Senhor. Transforma o nosso ser. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos permanecer ligados na videira e queremos que a Tua palavra, Senhor, permaneça no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Ainda com a sua cabeça curvada, eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida para Jesus Cristo, para estar ligado nessa videira verdadeira e ser trabalhado, tratado e cuidado por Jesus. Tem alguém que gostaria de fazer isso nesta manhã? Levante a sua mão, a gente vai orar por você. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.